Boa noite, caros irmãos e irmãs, luz e paz para todos nós no trabalho da noite de hoje. Que Jesus esteja conosco, nos envolvendo, nos iluminando, criando a sintonia necessária para que nós possamos absorver os ensinamentos da noite de hoje. Que Jesus esteja sempre presente, né, em cada minuto de nossa existência. E agradecemos pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de estarmos no caminho, né, da evolução espiritual através do Evangelho do Mestre Jesus, né? Então, só gratidão, gratidão e gratidão. E na noite de hoje vamos ter a fala através de nossa querida irmã Kátia Guerreiro, né, que vai falar a mensagem retirada do livro de Divaldo Pereira Franco, né, Florações Evangélicas. Mas antes de passar a palavra a Catinha, vamos fazer a nossa mentalização, né, rogando a Deus misericórdia, proteção, amparo, forças para prosseguir, né? Então vamos fechar os nossos olhos, fazer a mentalização pelo nosso planeta, o planeta Terra, a nossa grande casa que nos abriga, que nos acolhe, que serve de instrumento de evolução, como a escola da alma, como o hospital do espírito, pois sabemos que todos que estão aqui encarnados, todos nós somos espíritos adoecidos, ainda em atraso espiritual, precisando de evoluir. Então, que a nossa grande escola, que é o planeta Terra, esse grande laboratório, seja envolvido nesse momento em muita luz, que o Mestre Jesus possa iluminar a mente dos líderes das nações que estão muitos em desequilíbrio, criando situações de guerra, de conflitos, com mortes de pessoas inocentes, desprovidas de qualquer possibilidade de se defender. Misericórdia, Senhor. Misericórdia por esse planeta, por essas pessoas que têm a liderança, que elas possam ser iluminadas, intuídas, para fazer o bem e não para levar dor, sofrimento e lágrimas às pessoas. Sabemos que estamos todos em processo de evolução, uns mais adiantados, outros menos adiantados, mas temos a certeza que o amparo divino nunca nos falta. Sabemos que muitos espíritos de elevação espiritual, eles estão reencarnando com a missão de melhorar o padrão vibratório do planeta Terra, em vários continentes, em vários pontos, né, das nações. Então vamos orar, rogar a Deus que as missões que esses espíritos estão trazendo, que elas possam ser cumpridas, né, cumpridas na trajetória, para melhorar a trajetória do nosso planeta. Então, é com essa energia de amor, de bondade, é que nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. E pedindo, né, mais uma vez, a presença dos irmãos da equipe espiritual que estejam conosco. Nós temos essa certeza de que nunca estamos desamparados, mas vamos pedir também por eles, a equipe espiritual, que também seja amparada, seja fortalecida, para que a gente possa realizar a vibração, né, de luz, de amor da noite de hoje. Então, passo a palavra agora à nossa querida irmã Kátia Guerreiro. É com você, Kátia. Olá, boa noite a todos e todas, muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs.
para mais umas das nossas reuniões de conversas das quartas-feiras. Hoje o nosso tema será examinando a serenidade, né? Visão psicológica e a religião espírita, baseado no livro Florações Evangélicas, psicografia de Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles, né? Então, na realidade, eu vou começar falando um pouquinho sobre essa visão espírita e a visão psicológica, tá, da serenidade. Então, na realidade, eu convido vocês a uma jornada de integração entre esses conhecimentos, né, psicológicos e ensinamentos espíritas, e vamos explorar a serenidade como virtude essencial em tempos de vida acelerada, que é exatamente esse o objetivo da doutrina espírita, né? A gente conseguir, apesar das perturbações que acontecem no nosso dia a dia, a gente manter a nossa serenidade, a nossa calma, o nosso equilíbrio, né? Então vamos começar vendo exatamente o que é serenidade, né? A serenidade é simplesmente um estado de equilíbrio, né? Ela representa um estado de espírito que é caracterizado pela calma e pelo equilíbrio interior, né? E a gente precisa ter tranquilidade em cada ação nossa, né? Então é aquela capacidade da gente agir sem agitação, mesmo diante das situações mais desafiadoras. É uma luta, não é fácil, mas não é impossível, né? E na tradição linguística, né, essa serenidade ela vai se conectar com o conceito de mansidão e tranquilidade profunda, tá? Então, o que a gente poderia representar como sendo a serenidade, né? Ela evoca imagens mentais de calma persistente, mesmo em ambientes caóticos, representa também o sentimento de paz interior e controle sobre as nossas próprias emoções, e vai se manifestar com uma aceitação plena do momento presente, aquele momento que nós estamos vivenciando, sem resistência, né? E com a importância da serenidade na vida moderna, né? Nós todos vivemos num ritmo verdadeiramente acelerado, né? Estilo de vida contemporâneo intensifica o nosso estado de ansiedade, de comportamentos impulsivos. É a sociedade líquida do imediatismo, né? E a serenidade se torna um verdadeiro antídoto natural, né? Uma contraposição que é necessária à agitação constante do dia a dia, do nosso cotidiano, né? E é claro que isso só pode trazer benefícios mentais para a gente, né? Então, cultivar a serenidade vai contribuir para melhorar a nossa saúde mental e fazer com que tomemos decisões muito mais conscientes, né? Então, a serenidade vai significar uma qualidade de vida melhor. Por quê? Ela vai reduzir o estresse, né? A prática da serenidade vai diminuir significativamente os efeitos negativos do estresse cotidiano, né? Vai nos ajudar a tomar decisões equilibradas, porque vai favorecer os processos decisórios mais racionais e ponderados, evitando a impulsividade, aquele agir no calor da emoção, né? E vai nos proporcionar também o quê? Relacionamentos saudáveis, porque melhora a qualidade das relações interpessoais, promove sensação geral de bem-estar, né? E quais são os aspectos da serenidade na perspectiva psicológica, né? A psicologia, ela reconhece a serenidade como estado de tranquilidade e de paz interior sustentável. Vai representar a capacidade de lidar com adversidades, mantendo equilíbrio emocional. E está fortemente associada à autorregulação emocional e à capacidade de processamento saudável de todas as situações em nossa vida, né? Então, quais são os pilares psicológicos da serenidade? 1, autoconhecimento. 2, atenção plena, que é chamada de mindfulness, ou seja, é foco no presente, naquilo que você está vivenciando, né? 3, respiração consciente. Já sabemos que a respiração consciente, aquela respiração com foco, é uma das maneiras da gente se conectar com Deus
e nos traz serenidade também, né? E, é claro, item 4, desaceleração mental, né? Então, o caminho da serenidade, ela começa com o autoconhecimento, se desenvolve através da atenção plena e da respiração consciente e através da desaceleração de pensamentos. Quando a gente enxergar que estamos com muitos pensamentos acelerados, tente respirar, né? Tente respirar, se equilibrar. Tem várias técnicas de respiração. Eu sugiro que vocês aconselhem, não que eu não estou aqui para aconselhar ninguém, quem sou eu para dar conselho, né? Mas eu sugiro que vocês busquem na internet técnicas de respiração. Tem técnica para tudo, para foco, para concentração, para calma, estabelecer calma, né? Respirar, gente. Respirar é o ato mais profundo da nossa vida, é um ato de conexão com Deus, né? Então, vamos trabalhar a respiração para nos ajudar, né? E aí, quais são os fatores que, segundo a psicologia, comprometem a serenidade? Sobrecarga de estímulos, né? Excesso de informações. Nós vivemos num mundo onde temos sempre excesso de informações, de estímulos externos, né? E a nossa mente está em constante agitação. Isso nos leva a um descontrole emocional na maioria das vezes, né? Então, nós temos que trabalhar para que isso não aconteça. Então, a falta de regulação emocional, a antecipação do sofrimento minam a serenidade, levam à ansiedade, excesso de futuro, preocupação com o futuro, né? E é óbvio também que tem um bom peso da pressão social, né? Os imediatismos das pressões sociais, gerando ansiedade constante, perturbam o nosso equilíbrio interior, né? Então, a serenidade, segundo a psicologia, é um estado cultivável, né? Ela entende que a psicologia entende que a serenidade não é um estado permanente, mas sim uma condição. E eu posso desenvolver essa condição. Isso vai me exigir prática e autoconsciência para que eu possa manter essa condição, né? E é claro que vamos trabalhar com variações individuais, né? O nível de serenidade vai variar de acordo com as circunstâncias externas e o perfil de cada indivíduo. E fatores temperamentais, com certeza, influenciam muito a facilidade ou não com que se alcança os estados serenos, né? E quais são as estratégias psicológicas que batem plenamente com as estratégias espíritas? Respiração consciente, exercícios respiratórios, né? Como tipo, cheira uma flor, sopra uma vela. Isso acalma o sistema nervoso, né? O silêncio interior, que esse talvez seja um dos pontos mais dificultosos, né? Reduzir o diálogo interno, tá com a mente sempre ativa. Eu não fiz isso, eu fiz aquilo. Eu devia ter dito aquilo a não sei quemzinho, não falei, em vez de falar isso, falei aquilo. Essas brigas internas que a gente tem com a gente mesmo, né? É uma coisa negativa, né? E nós precisamos mudar isso. Respirar para acalmarmos, ouvir uma música, meditar. Nós precisamos viver o presente, focar em um dia de cada vez, né? E evitando o sofrimento de antecipação de problemas futuros, isso que gera uma ansiedade imensa na gente, né? E na visão espírita, nós temos, né, que a serenidade é uma virtude fundamental, né? É reconhecida como virtude espiritual, essencial para o progresso do ser, né? E representa uma conquista evolutiva que vai refletir amadurecimento espiritual profundo em cada um de nós, à medida que a conquistarmos, é claro, né? E o Espiritismo, ele vai valorizar o equilíbrio emocional como uma ferramenta para enfrentar as provas da vida. Sem serenidade, sem equilíbrio, sem calma, como que a gente enfrenta as dificuldades das nossas provações, né? E aí, quais são esses princípios espíritas que estão relacionados à serenidade? A lei do progresso é a primeira, né?
Ou seja, o crescimento espiritual, ele ocorre, tá, pelo enfrentamento sereno das dificuldades da vida. Também temos a reforma íntima, que é o processo de autotransformação moral e é fundamental para conquistar a serenidade verdadeira, né? É claro que temos também a influência espiritual. Espíritos podem influenciar positiva ou negativamente o estado emocional de cada um de nós. Então, vigiai e orai para não cair em tentação, já nos dizia o mestre, né? E o poder da prece, gente. A prática da prece sincera, né, auxilia abundantemente para que alcancemos a manutenção dos estados serenos, né? E aí nós temos vários exemplos de serenidade, né, dentro das obras espíritas, né? Allan Kardec traz numerosos exemplos de resignação, de tranquilidade diante das aflições no Pentateuco, no Evangelho, né? Destacando a importância da calma nos momentos difíceis, né? E o nosso amado Chico Xavier, né, médium brasileiro, que representa o exemplo prático da serenidade diante das adversidades da vida, né? Manteve sempre sua mansidão, mesmo quando enfrentou críticas, dificuldades pessoais, né, gente? Então, e a gente precisa ter, nós espíritas praticantes, precisamos manter a serenidade também nas reuniões mediúnicas, nas práticas espíritas, né? Então, a serenidade contribui e muito para o exercício seguro da mediunidade, né? A prece, a harmonização, a prece ajuda a estabelecer um ambiente espiritual harmonizado e proteção energética, né? E a serenidade coletiva, um grupo que trabalha com serenidade promove estados serenos para todos os indivíduos que participam destes grupos, né? Então é por isso que é muito importante em grupos espíritas haver sempre paz, fraternidade, harmonia, para que essa serenidade coletiva influencie positivamente todos os que fazem parte desse grupo, né? E qual é a relação da serenidade com a saúde espiritual? Toda, né, gente? O nosso campo energético fortalece, né? É fortalecido pelo nosso campo energético, perispiritual, criando uma proteção natural, né? Ajuda no tratamento obsessivo, né? Aquele tratamento que interrompe processos obsessivos em andamento. Então, a serenidade é fundamental para que a gente obtenha sucesso nesses tratamentos obsessivos, né? E, é claro, a autoeducação, né? Vai auxiliar, a serenidade vai nos auxiliar nos processos de autoeducação, de reforma íntima e para que possamos adquirir seguramente e constantemente estados serenos, né? Então, quais são as totais convergências entre a psicologia e o espiritismo? Tanto a psicologia quanto o espiritismo, eles valorizam o autodomínio, né? Reconhecem a importância do autodomínio emocional. Elas buscam, as duas abordagens, desenvolver ferramentas para que mantenhamos um equilíbrio interior, né? E também a busca por sentido. A procura por um sentido maior para a existência promove estados serenos, né? E essas duas áreas, tanto a psicologia quanto o espiritismo, incentivam reflexões sobre propósito e valores transcendentes, né? E quais são os cuidados práticos que a gente precisa ter para desenvolver a serenidade? Uma rotina espiritual. Nós precisamos estabelecer práticas diárias de reflexão, prece, meditação, em horários regulares, né? Se possível, é o ideal. Apoio em grupo. Participar de grupos de apoio e trabalho voluntário nos centros espíritas ajuda muito a nossa reforma íntima, o nosso entendimento, a nossa fraternidade, a nossa serenidade, né? E as virtudes diárias, né? Então, vamos cultivar a prática cotidiana da gratidão, do perdão, como exercícios verdadeiros para se obter a serenidade, né? E quais são os maiores desafios contemporâneos ao estado de serenidade? A era digital, né, gente? Redes sociais
excesso de informação, vai contribuir para estados de agitação mental, é claro. Então, o bombardeio constante de notificações fragmenta a atenção e dificulta a concentração. Experimente silenciar as notificações de Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, principalmente, né? Nas mídias sociais, você vai ver que você vai conseguir manter um estado mais sereno, né? E também a pressão por resultados, né? Rápidos. Sociedade líquida, velocidade máxima, tudo acelerado, né? Então, a nossa sociedade moderna, ela dificulta a aceitação serena de limitações que são naturais aos indivíduos. E a gente precisa entender as nossas limitações e aceitá-las, né? Então, a gente precisa, para ter uma vida mais serena, a gente precisa de equilíbrio. Manter equilíbrio saudável entre compromissos profissionais, momentos de pausa, momentos de relaxamento, de paz, de meditação, né? Precisamos também ter a autoconsciência, que é desenvolver o olhar atento sobre as relações emocionais, os nossos padrões comportamentais, né? E, é claro, o aperfeiçoamento, né? A gente se compromete com o processo contínuo de evolução e expansão interior, né? Ou seja, integrando psicologia e espiritismo, nós vamos ter uma construção diária, né? Acessível a todos que se dedicam ao seu cultivo, um compromisso duplo, que requer compromisso com autoconhecimento profundo e expansão da nossa consciência espiritual, e os benefícios são comprovados. Traz benefícios à saúde mental, emocional e espiritual em qualquer fase da nossa vida, né? E aí agora, com essa visão espírita e psicológica, o consenso entre as duas visões, vamos ver os recados que Joana de Ângeles nos trouxe a respeito de Examinando a Serenidade, é o título do texto, né? Então, ela vai nos dizer que a serenidade não é uma posição estática, é uma atitude rítmica, de ação, né? E resulta de uma verdadeira vida metódica, que é postulada em ações dinâmicas do bem, né? Então, no conceito de serenidade, a gente tem atitude reflexiva, né? A serenidade resulta de uma atitude reflexiva. Não são dias parados ou atitudes indefinidas. Não é marasmo que nos vai levar à serenidade, né? A serenidade também vai nos trazer um equilíbrio dinâmico, ritmo de ação equilibrado, sem altos nem baixos, que nunca, né, se mantém constante, sempre desaparecem, né? E buscando uma disciplina interior, né? A serenidade, ela vai nascer da disciplina austera da vontade. Eu quero ser sereno, eu tenho os caminhos, então eu vou buscar caminhar nessa linha, né? E vai se manifestar sempre nas ações do bem, né? A gente precisa ter serenidade diante de todos os nossos desafios. Joana nos diz que a gente precisa se revestir de serenidade para prosseguir. As dificuldades surgem e ressurgem no caminho. Então, nas contingências afligentes, vamos nos envolver na serenidade para discernir corretamente. E aí Joana vai nos trazer a metáfora do rio, né? Ela diz o seguinte, que o rio singelo, que passa modulando entre seixos e pedregulhos, eriçando pequeninas ondas, espraiando-se pelas margens, transmite a agradável sensação de serenidade sobre o leito conquistado. Então ela nos diz que, como o rio, a serenidade flui com constância, supera obstáculos, sem nunca perder a sua essência, né? Então, o espírito pacificado, na realidade, é um solo trabalhado. O espírito sereno, na verdade, é um solo bem preparado, onde foram removidas ervas daninhas. As águas estão drenadas, ou seja, cursos violentos foram todos drenados. A ordem, onde antes havia caos, né? E aí isso gera um crescimento harmônico. As fontes protetoras permitem que novas plantas cresçam em harmonia, rumo ao alto. Isso é serenidade, gente, né? E aí Joana vai nos trazer o exemplo de Jesus, na multiplicação dos pães. Diante da multidão faminta,
Jesus permaneceu imperturbável, examinou possibilidades, multiplicou o alimento. No convívio com os marginalizados, quando surpreendido com os excluídos, manteve-se tranquilo, não cedeu às acusações, nem se vangloriou. Na entrada de Jerusalém, aclamado pelo povo, refletiu no semblante a dor futura que o aguardava. Manteve serenidade, mesmo na exaltação popular. E na sua prisão e julgamento, inquirido após a traição, não hesitou. Eu o sou. Suportou acusações, sem defesa, em admirável serenidade. Né? Então, a serenidade representa a vitória sobre si mesmo. Nós precisamos ter o autodescobrimento. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo. A serenidade nasce do autoconhecimento, nasce do equilíbrio. A dinâmica da vitória sobre si mesmo produz equilíbrio, resulta da ponderação demorada. A integração, o ápice da integração no apostolado de amor verdadeiro. Integração no caminho evolutivo completo, né? E o perdão incondicional. Aplicar as próprias forças no exercício do perdão. Perdoar situações, pessoas e coisas. E, Joana não colocou, mas eu ouso colocar o auto-perdão, né? E aí precisamos ter o quê, gente? Resignação, resiliência. E aí Joana traz, do capítulo 7 de Lucas, versículo 50, vai-te em paz. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Então, finalizando, Joana nos diz que pela resignação tornamos proveitoso o sofrimento, sem impaciências que estragam o fruto do aprendizado. Que tenhamos um resto de noite tranquilo, um resto de semana tranquilo, cheio de paz, muita luz para todos nós, boas festividades, né? Juninas, com equilíbrio e paz e serenidade. Amém. Muito obrigada, Catinha, pelas palavras, pelas reflexões, né, que foram levantadas através da mensagem escolhida da noite de hoje. Que nós possamos, né, por esses próximos dias, pensar, analisar, né, qual o ponto que nós precisamos melhorar e fazer, né, o nosso esforço de transformação, né, através do autoconhecimento, da autoanálise, né, das reflexões que nós fazemos, né, quando estamos sozinhos com os nossos pensamentos. Então, muita gratidão pela mensagem passada. E agora vamos para a segunda parte, né, dos nossos trabalhos de hoje, que é o tratamento espiritual. Então, vamos procurar nos acalmar, né, mais a mente, procurar uma posição mais confortável, um local mais confortável, silencioso, onde nós possamos estar em total sintonia com a energia, né, a energia trabalhada para os atendimentos da noite de hoje, né? Então vamos fechar os nossos olhos, procurar mentalizar a luz do Mestre Jesus. Vamos procurar respirar calmamente, respirar profundamente, para que nós possamos sentir as energias que foram trabalhadas tão amorosamente pela equipe espiritual, que fazem um trabalho individualizado para cada um de nós receber o fluido, a energia direcionada a cada problema de cada um de nós.
Então, vamos agora mentalizar o Mestre Jesus, a sua luz, a sua paz, a serenidade daquele homem simples que andava entre os pescadores, entre os doentes e estropiados, levando a sua mensagem de luz. Ao mentalizar o Mestre, vamos perceber em torno dele uma aura iluminada, aquela luz azulada irradiando-se dele para o ambiente. Essa luz vai se dilatando, vai crescendo e aos poucos vai nos envolvendo como que fosse um abraço. Como se o Mestre Jesus estivesse agora, nesse momento, nos dando um abraço de conforto, acalentando o nosso ser, trazendo paz e serenidade. E a nossa mente vai ficando leve, serena, tranquila, porque o Mestre Jesus está conosco, está nos dando um abraço amoroso, aquele ombro amigo que nos conforta nos momentos de muita dor, de dificuldades, e também nos ampara nos momentos bons de alegria. É esse abraço que está nesse momento nos envolvendo, essa energia de paz. E vamos percebendo que essa luz vai chegando até nós e vai tomando conta de todo o nosso ser. Através dos chakras, essa luz vai se dissipando, vai se espalhando no nosso corpo. É como se estivesse fazendo uma limpeza energética. Os fluidos negativos, eles aos poucos vão sendo dispersos, vão desaparecendo e dando lugar a esse fluido leve, a essa luz do Mestre. Pois o Mestre Jesus não se encontra acima de nós, ele está ao nosso lado, sempre caminhando ao nosso lado, cuidando de cada um de nós, tendo aquele zelo, aquele cuidado de estar colocando os nossos anjos de guarda para cada um de nós. Esse ser de bondade que nos acompanha, nos intuindo nos momentos das dificuldades, nos dando os direcionamentos através das intuições. Nosso anjo de guarda são os instrumentos que Jesus utiliza para nos amparar e nos ajudar nessa caminhada que muitas vezes é difícil, cheia de tropeços, de quedas, mas sempre temos a mão amiga estendida para nos ajudar a nos levantar. E agora, sentindo essa leveza, vamos perceber que o ambiente também se torna mais iluminado, que essa leveza, essa luz que está a nos envolver nesse momento, ela também vai envolver a todos da nossa família.
vai entrar pelos cômodos de nossa casa e vai ficando o ambiente, o ar mais leve e mais iluminado. Vamos sentindo muita paz, muita tranquilidade. O nosso corpo vai ficando mais relaxado, mais tranquilo. A mente está desconectada com as tribulações do mundo lá fora, das agitações do mundo lá fora. A nossa mente agora está em paz, com muita calma, serena. E essa serenidade que nós estamos sentindo, que a nossa mente é o comando de tudo. E nosso corpo também vai começar a perceber essa tranquilidade e esse relaxamento. E através desse momento é que nós vamos recebendo todas as energias, os fluidos específicos para o tratamento de cada um. Pois a equipe é muito cuidadosa, a equipe espiritual, ela é muito criteriosa, responsável, ela vai cuidando de cada um de nós de forma específica, fazendo com que as nossas mazelas, as nossas chagas sejam tratadas, nos fortalecendo, nos dando bom ânimo, forças e equilíbrio para continuar a caminhada. Que todos nós possamos nesse momento receber essa luz e com o coração cheio de amor e de gratidão, vamos fazer uma oração silenciosa, agradecendo por tudo que recebemos, principalmente por termos a doutrina tão abençoada que é a doutrina espírita em nossos caminhos. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos fortaleça e nos dê uma semana de muita tranquilidade, de bons pensamentos e de forças para mudarmos, para fazermos as mudanças necessárias. E para finalizar o atendimento da noite de hoje, vamos falar o nosso mantra, que é o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos ampare, nos conforte e que nos dê uma semana de muita paz.